Boa noite. Nós estamos com alguma dificuldade, costumamos fazer essa transmissão pelo celular, e hoje alguma coisa aconteceu que estamos fazendo direto pelo notebook, então eu não estou tendo muita visualização de vocês por enquanto. Não sei nem se nós estamos com condição de chat. Espero que esteja acontecendo isso. Vamos lá, então, ver se a gente consegue compartilhar com todos. Assim nós vamos seguindo. Vamos ver. Vamos então, tela inteira. Sim, agora começou a aparecer o chat. Boa noite, Dilza. Boa noite, Mauro. Nós estamos aqui agora podendo visualizar vocês e acredito que esteja tudo bem. Me deem um sinalzinho se está tudo ok em termos de som e de voz, de imagem. Eu estou meio me juntar a todos da forma como gostaria, nós estamos tentando. Bem, acreditando que está tudo bem, vamos seguir em frente. Dizendo a todos o nosso boa noite. Eu estou vendo aqui Vera, Mauro, Dilza, Tânia, e a nossa alegria é por estarmos juntos e podermos fazer tudo isso que fazemos a cada semana ao vivo. E ao vivo tem essas condições, não é verdade? De que, ora, podemos ter algumas dificuldades na nossa estrutura, nossa logística, mas se estamos bem, se estão podendo partilhar conosco, nós agradecemos. E vamos fazer a nossa prece inicial. Hoje, nossa quinta-feira, noite de estudarmos a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, e a gente fica bem contente de poder estar aqui. Pai de bondade, que a sua misericórdia nos envolva, que a sua luz esteja nos iluminando a caminhada através dos ensinamentos que recebemos. Ensinamentos esses trazidos pelo Mestre Jesus até nós, mantido em nossa jornada pelos amigos espirituais, benfeitores incansáveis que velam por nós. Assim, Pai, agradecemos profundamente por tudo que temos recebido. E vamos, meus amigos, então, verificarmos a nossa página de hoje. Eu não tenho um retorno aqui dos companheiros que estão conosco. Sim. Espera, vamos ver. Ok, então, tudo ok, tá ótimo. Agora nós conseguimos. Não, Cidinha, vocês não conseguiram entrar só agora. Eu que consegui entrar só agora também. Deu lá uma confusão qualquer. O Gilza dizendo que tá ok. Vamos em frente. Meus amigos, nós estamos no capítulo 26 da obra Boa Nova, que tem como título A Negação de Pedro. E nós já tínhamos visto uma parte desse capítulo, paramos no exato momento em que Jesus está prisioneiro, é levado até Caifás, é preso em uma cela que é voltada para o pátio da casa dele, onde muitos estão ali aglomerados para ver o que está acontecendo. E naquele momento, João volta a Betânia e vai avisar a mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, os acontecimentos. Como nós dissemos, uma notícia terrível para aquele coração de mãe. E Pedro fica e vai então se misturar àquele povo que ele estava, aquela aglomeração, para observar se ele podia fazer alguma coisa em socorro do mestre, se ele poderia de alguma forma ser útil ao Messias. O ambiente, então, estava preparado pelo farisaísmo para o triste acontecimento do dia seguinte. Eles já estavam com tudo pronto, era uma coisa armada, porque conforme foi combinado com Judas, eles já tinham se preparado, e preparado algo assim,
E o Judas mesmo não sabia. Ele também foi enganado. Ele tinha uma intenção, morreu como ele queria, e, no entanto, esse engano foi terrível para ele, que perdeu o ímpeto do que ele queria de bom. Ele queria que Jesus fizesse alguma coisa que provasse que ele era o Messias, ele era o indicado por Deus para auxiliar aquele povo. E ele percebia que as coisas não saíam como ele queria. Então, eles estão ali e tudo pronto para os acontecimentos que viriam na sequência. Em todas as rodas, havia comentários a respeito do Cristo, aquele povo que ali se reunia, e ele era taxado naquele momento como um traidor, como um revolucionário vulgar, como um ladrão. Ele foi chamado de tudo isso, levou toda essa pecha, porque as pessoas assim chamavam, e ridicularizavam-se seus ensinos. Faziam críticas em cima daquilo que ele veio ensinar, zombavam de suas exemplificações, e alguns acusavam o profeta Nazareno de chegar à cidade ali chefiando um grupo de bandidos salteadores. Então colocaram os apóstolos também como bandidos salteadores que estavam acompanhando aquele chefe da gangue, né? Aquele líder. Pedro sentiu toda essa hostilidade e ele teria que lutar contra isso se ele quisesse fazer diferente. A Ivete está dizendo que está travando um pouquinho. É porque hoje, Ivete, nós não estamos fazendo pelo celular, nós estamos fazendo pelo notebook. E aí as conexões são um pouco diferentes, a qualidade da imagem e do som também. Então fica uma imagem meio travadinha, como nós estamos vendo, infelizmente. São coisas que a gente tem que relevar e vamos para frente enquanto nos é possível fazer isso. Mas assim, essa questão toda que Pedro enfrentaria, ele ficou angustiado, ele se sentiu fora do prumo, o coração apertado, ele se sentia enregelado, e com isso a resolução que ele tinha de ajudar Jesus diante das dificuldades iniciais que ele visualizava, ele se dava por vencido, ele viu que ele não ia poder fazer melhor do que aquilo. Ele não ia poder interferir de maneira alguma diante de toda aquela situação que ali se apresentava. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. E a gente vê que isso também é uma coisa tão natural, porque muitas vezes, diante das situações difíceis, muitos desistem, muitos travam, muitos que tinham um ideal acabam por deixar de lado. Não conseguem levar em frente, não sabem como levar em frente. Então, ele estava nessa situação, cheio de dúvidas, cheio de aflições, sem saber o que fazer. Começou a pensar nos seus familiares, suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pagar caro. Se ele quisesse tomar qualquer partido da figura de Jesus, o preço ia ser muito alto para ele. Uma das servas da casa de Caifás se aproxima de Pedro e exclama: não és tu um dos companheiros deste homem? Não reconhece. Ela o reconhece até pela forma de trajar, como nós dissemos na semana passada, haviam trajes e formatos de corte de cabelo, de barba, que identificava a região da pessoa. Então não tinha muito como Pedro esconder a sua origem, e é por isso que esta mulher fala desta forma com ele: não és tu um dos companheiros deste homem? Pedro, então, reconhecendo que o instante era muito delicado, respondeu dissimulando emoção. Ele fez cara de paisagem, como nós falamos, fez cara de paisagem, e disse a ela: estás enganada, não sou eu. Primeira negação.
Jesus disse que ele negaria 3 vezes. A primeira negação foi essa, de ele dizer que não era ele, que a mulher estava enganada. Estás enganada, não sou eu. Ponderou sobre essa negativa, quando ele falou, ele já percebeu o tamanho da sua fala e considerou que esse procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável. Ele ainda tentou se desculpar diante da situação que estava ali, ele ainda achou que era o mais razoável que ele estava apresentando, porque tinha que empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Quer dizer, se ele, de alguma forma, fizesse diferente e se comprometesse e fosse também descoberto, em nada ele poderia ajudar. Então ele entendeu que valia ter omitido a sua amizade com Cristo, a sua origem, porque assim ele ainda tinha uma chance de fazer alguma coisa por Jesus. Fingindo despreocupação, longe disso, né? Ele não sentia despreocupação. Dirigiu-se a uma pequena aglomeração de populares, foi perto de outra turma. Mas, novamente, uma das pessoas que estava nessa turma reconheceu Pedro, o interpelou. Então, vieste socorrer o teu mestre? Sabendo que ele era acompanhante de Jesus, questiona se ele veio socorrer o mestre. Ele, mais uma vez, cara de paisagem. Diz então, mas que mestre? Receoso, né, que ele estava e assustado, ele nega. Mestre, nunca fui discípulo desse homem. Ele nega e reforça a negação. Nunca fui discípulo desse homem. Novos comentários surgiram ali na rodinha, porque como ele garantiu que não era, eles continuaram falando de Jesus da forma como entendiam que deveriam falar. Pedro tinha o coração a duelar com a própria consciência. Ele estava naquela situação que nós costumamos dizer entre a cruz e a espada. Havia um duelo interior, porque ele amava Jesus. E negar a Jesus na vontade de permanecer em condição de oferecer alguma ajuda. Então, ele tinha um conflito enorme entre os seus sentimentos e aquilo que que a sua consciência gritava para ele fazer. Noite alta, alguns servidores de Caifás vieram até o pátio onde estava toda essa população e onde Pedro também se encontrava num canto junto de algumas pessoas. Ele trouxe para as pessoas nessa noite alta, trouxe vinho. Eles trouxeram, eram os servos de Caifás, que trouxeram vinhos para comemoração, para passar a noite, para permanecerem ali naquela euforia, naquela discussão. Um deles, naquele momento, encara Pedro novamente, é a terceira pessoa, e encara com certo espanto. Esse que chegou, que era o servo que chegou trazendo vinho, ele olhou espantado para Pedro e disse: é este, é bem aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto, porque quando foram prender Jesus, Pedro pegou de uma espada e atacou o servo. Lembram-se, cortando a orelha do homem, que Jesus fez o milagre na hora de repor o lugar. Mas Pedro, este homem que foi o que levou aquela espadada na orelha, este homem então reconheceu Pedro de cara. É ele que estava com a espada lá no horto. Pedro ergueu-se pálido. Respondeu: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Mais uma vez, ele tenta escapar das acusações de ser um dos discípulos de Jesus. E logo em seguida, os galos começaram a cantar anunciando a madrugada. Jesus tinha falado: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E verdade, aconteceram as 3 negações. Com a serva, com o homem do povo e com o servo que entregava vinho, e reconheceu Pedro como o agressor do horto. E Pedro, então, quando o galo canta, ele se recordou das palavras de Jesus: me negarás
3 vezes antes que o galo cante. Então ele se lembrou das palavras de Jesus, sentiu-se perturbado, sentiu-se arrasado, e uma angústia enorme tomou conta do seu coração, porque ele verdadeiramente sofria com aquela situação. Levantou-se então cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela onde Jesus se encontrava, porque ela dava de frente para o pátio onde eles estavam, ele observou Jesus, que olhava com um olhar doce, sereno para ele. Isso mais que feriu Pedro. Judiou mais do seu coração, e o remorso veio instantaneamente por ele ter negado o mestre, diante do mestre, ter 3 vezes se comprometido dessa forma. Então ele retirou-se envergonhado de si mesmo. Não entendia seu próprio comportamento. Alguns passos, ele alcançou os muros da casa de Caifás, passou para o lado externo, e ali ele desabou em lágrimas. Ele chorou copiosamente, porque ele percebeu tudo o que estava acontecendo, que Jesus tinha avisado, e ele então se sujeitou a essas situações. Nós não dissemos muito boa noite hoje, porque dissemos da dificuldade que estamos, mas estou vendo aqui, claro, os amigos Juliana In, Eliana, Cidinha, Ivete, Laura, Lourdes, Rosa, a Clemilda, Geraldo, são os amigos Edith, Marilda, estão conosco esses amigos fiéis aos estudos, a Lena, Cacá, a Maria Geni, Gil, todos os amigos que estão conosco em todos os dias da semana. Hoje com um pouquinho mais de dificuldade, o vídeo com essa travadinha que estão observando, eu acredito que agora ele vai melhorar um pouquinho, porque eu percebi que ele deu uma alterada nos registros, é que está caindo mesmo aqui para mim, então ele dá essa travadinha. Continuando, dizia então dessa condição de Pedro, que sofria o remorso, estava envergonhado de si mesmo, dali ele se retirou alguns passos, e ele então pôs-se a chorar amargamente. Ele que fora sempre, ele faz um autoexame, e observa que ele fora sempre, primeiro, um homem ríspido e resoluto. Era um homem do mar, era um homem que não temia nada, era um homem disposto à briga até, era um homem, como ele diz, ríspido e resoluto, que tomava medidas com certo vigor. E, no entanto, o que acontece aqui? Ele está apático diante dos acontecimentos. O segundo item que ele observa de si mesmo, um homem que condenara os transviados da verdade e do bem. Ele apontou o dedo para muita gente, até para Judas, porque quando Jesus disse que alguém ia trair, ele já saiu querendo acertar quem é que ia trair. De repente era um homem que não perdoava, não perdoou Madalena porque não era do bem, porque tinha uma vida equivocada. Enfim, ele estava sempre pronto a condenar comportamentos que ele classificava como ruins. No entanto, ele estava tendo o mesmo comportamento naquele instante. E o terceiro item, o homem que nunca conseguiram perdoar as mulheres mais infelizes, como eram chamadas, as mulheres que tinham uma vida diferente daquela que era proposta para todas as mulheres. Casarem-se, serem submissas aos maridos, serem do lar, esse era o costume, obedientes a todo instante. Qualquer mulher fora desse padrão era tido como uma mulher considerada infeliz. E ele nunca perdoara esse tipo de comportamento. E ali ele se encontrava, abatido como uma criança em face da sua própria falta. Isso tudo que nós estamos lendo dessa narrativa é muito interessante, porque ontem mesmo, na lição do Pão Nosso, a respeito do amor, nós víamos
ou a forma que ele condenava nas pessoas? Nós. Será que em momentos difíceis, em momentos cruciais de nossas vidas, nós conseguimos manter fidelidade a uma proposta melhor? Ou será que nós já vamos também nos comprometendo, julgando, achando que não vamos cair e de repente nós caímos redondamente? Cometemos os mesmos erros que condenávamos em outras pessoas. Às vezes, com relação ao poder terreno, as pessoas dizem, mas se fosse eu, não faria assim, faria assado, desse jeito ou daquele jeito. E sempre pensei, sempre falei, não sei. Não sei se estando numa posição dessa, manteria a integridade, manteria a ética, manteria o decoro, ou, por alguma razão, envolveria com o mesmo descabido que todo mundo está fazendo. A gente não sabe, muitas vezes. Acha que é forte o suficiente. Acha que resiste a tanta pressão. E acaba não resistindo, fazendo exatamente o que não deveria fazer, o que sempre condenou no comportamento de outras pessoas. Os antigos diziam, é o rasgado falando do remendado. E é verdade. É isso que nós vemos, é verdade. Porque muitas vezes nos comportamos assim. Boa noite, Silvio, Thelma, Silvia Munhoz, boa noite a todos que estão conosco nesse instante. Bem, então, Pedro começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Ele começou a compreender as pessoas, as diferentes formas de proceder diante das situações da vida. Ele começou a perceber que ele também falhou. E assim, nós estamos sujeitos. O Gil diz assim, deu poder a ele, é lógico. Quer conhecer uma pessoa, deu poder a ela. Deu título a ela. Deu papel a ela e você vai ver o que ela faz. Aí você conhece realmente quem é a pessoa. Mas em seu espírito, como que desabrochava nesse instante, uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Foi a lição que ele precisava para compreender os diferentes, para compreender aqueles com comportamentos até que ele condenava. Ele não entendia serem os mais adequados. Até por isso. Então, ele começa a compreender. Todos podemos falhar, todos temos defeitos, todos precisamos compreender para não ofender, não agredir, não violentar, não sermos intransigentes, porque na hora em que falharmos, será muito duro também que os outros sejam intransigentes conosco. Assim, Pedro leva essa lição, uma lição difícil, mas é o que faz com que ele comece dali para frente a acolher o diferente e não condenar exclusivamente. A compreender, a minimizar o peso que ele colocava sobre os ombros das pessoas. Ele começa a aprender aí, na dor. Ele começa a desenvolver qualidades que até então ele não possuía. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão pela sua queda dolorosa. Ele queria naquele momento em que ele começa a compreender a sua própria fragilidade e entender a fragilidade de outras pessoas, ele queria que Jesus, se tirar aos pés de Jesus, pedindo perdão. Perdão pelo seu comportamento, perdão pela sua dureza de coração, perdão pela sua intransigência, perdão pela sua fraqueza. Tudo isso ele queria pedir. Neste momento, Pedro tem uma visão consoladora, porque ele estava fora da casa de Caifás, Jesus estava preso lá dentro. Ele está lá nas estradas, na periferia, ele fugiu.
Então figurou-se a ele ver o Mestre Jesus que vinha ao seu encontro em espírito. Ele teve essa visão de Jesus em espírito se aproximando dele na solidão da noite, trazendo nos lábios o mesmo sorriso sereno de todos os dias. Jesus não mostrava a Pedro uma cara fechada, uma cara amarrada ou qualquer reprovação pelo seu comportamento. Ele não fazia isso. Não condenava. Ele sorria do mesmo jeito para Pedro, como sorriu todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoa-me. Naquele instante foi alma, coração, consciência, íntimo, e gritou para Jesus: Senhor, perdoa-me. Nesse instante, ele não viu mais nada. Jesus desapareceu. Ele queria pedir o perdão e teve a oportunidade de pedir o perdão. Jesus, então, desapareceu. Foi aí que Pedro, então, refletiu, lembrando-se das advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo, o homem natural, o homem no nível em que estamos, na vida, nós somos muito mais frágeis diante de situações do que o homem perverso. Porque o homem perverso já está fortalecido na sua proposta do mal. E o homem comum, não. Então, o perverso é mais resistente, é mais forte, enquanto o comum fraqueja diante dos seus próprios objetivos. A lição foi dura para Pedro. Aí encerrou esse capítulo 26, que tinha como título A Negação de Pedro. Vamos aproveitar e ir para o capítulo 27, que tem como título A Oração do Horto. Como nós gostamos de lembrar, esta obra Boa Nova, os relatos, as vivências, aquilo que foi vivido e está ali relatado, trazido a nós de forma até poética, bonita, romanceada, não está na sequência cronológica dos fatos. Não está. Foram pegas de acordo para que a gente sempre aproveite a lição. Mas elas não estão na sequência de nascimento até a crucificação de Jesus. Não há essa narrativa sequencial. Por isso, a oração do horto é algo que aconteceu antes da prisão de Jesus. É algo que não tinha ainda acontecido a negação de Pedro, mas é uma outra lição que chega para nós, para que a gente ali aprenda alguma coisa também. Depois, esse fato vai acontecer depois daquele momento do lava-pés. Nós vamos entrar agora na Semana Santa, né? Daqui na Quaresma e mais para frente a Semana Santa, lá próximo do término desses 40 dias de Quaresma. Então, nós vamos ter a quarta-feira de trevas, que é chamada, e nós temos a noite do lava-pés, que é uma cerimônia que a igreja faz, a igreja católica faz. Era uma cerimônia que Jesus fez com os seus. Lembram-se que eles estão para cear, Jesus tira a sua túnica, amarra a cintura, pega uma toalha e vai com um cântaro e a água e vai lavando os pés dos seus discípulos. E eles não querem, mas Jesus continua fazendo uma simbologia de humildade. E eu acredito até que existem outras simbologias que a gente não consiga visualizar no ato de Jesus. Uma delas é de que, quando o fato de lavar os pés, como nós dissemos, as pessoas faziam jornadas a pé, em territórios de terra batida, deserto, muito pó. Quando chegavam numa casa para serem hospedados, num evento, a primeira coisa era exatamente essa, lavar os pés para entrar na casa.
a tirar a sujeira do caminho, deixar a sujeira do caminho e participar do evento daquela casa com os pés limpos. Isso também nos remete a pensar que quando Jesus fez isso com os seus, não era só o fato desse costume de higiene que eles tinham, mas é a questão de Jesus dizer que participar de um banquete com ele, estar sentado ao seu lado, partilhar com ele uma experiência, era preciso deixar o pó, a estrada, a caminhada da vida. Era preciso estar limpo da contaminação das estradas da vida, das vivências, dos acontecimentos. Então, ele lavou isso, ele limpou aquelas criaturas, não no sentido de higiene, mas nesse sentido muito mais nesse sentido, de fazer com que eles se desprendessem, despojassem da materialidade a que estavam acostumados na caminhada, vivessem com ele um momento de espiritualização. Claro que devem ter outras visões, outras pessoas terão outras visões, essa é uma visão particular nossa, mas eu acredito que existam outras visões sobre a razão de Jesus ter feito isso. E daí ele ter, os discípulos não quererem que ele tivesse esse ato, porque isso era característico de um escravo, um servo, mas ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir quem tinha necessidade. Então ele está dando demonstrações do seu papel real na face da terra, servir. Mas para estar com ele num serviço como era a ceia, era preciso limpar-se das sujidades acumuladas na trajetória de vida terrena para partilhar com ele do mesmo banquete. Vamos então, por isso que nós dizemos assim, essas obras todas que a gente lê, relê, mais uma vez, estuda mais um pouquinho, elas vão nos fazendo refletir muitas coisas. Muitas coisas. Nada do vivido por Jesus, falado por Jesus, testemunhado por essas pessoas, nada disso é uma lição tão simples e tão direta como está nos sendo mostrada através de uma única interpretação. Não, as interpretações são múltiplas e as lições devem ser muito mais profundas do que nós mesmos imaginamos. Assim, meus amigos, continuando então, nessa noite do lava-pés, Jesus retornou, depois que lavou os pés dos seus discípulos, e retornou à mesa do banquete. Chama-se banquete porque era o jantar, a ceia, eles estavam ali reunidos, mas era uma alimentação singela, um encontro singelo. Ele levou os olhos aos céus e fez uma oração neste momento. E ele inicia a oração assim: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. E os discípulos ali ouvindo a sua palavra. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Então ele iniciou uma oração, e para nós é um modelo de oração. Não é uma oração pré-formatada, não são palavras já tradicionais. Podemos perceber que é um diálogo dele com o Pai, onde ele está abrindo o seu coração, fazendo uma avaliação da própria vida, abrindo o seu coração. E talvez seja esse o caminho da prece mais sincera que nós possamos aprender a fazer. Quando ele diz que tinha certeza que a hora dele estava chegada, era o momento final da sua jornada terrena. Ele dizia, acolhe-me em teu amor. Suplicava que o Pai o recebesse de volta aos planos espirituais.
eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens o sacrifício supremo. Quer dizer, ampara esse teu filho para que eu possa amparar os homens no momento da dor. E se nós nos lembrarmos, na cruz, das suas últimas palavras ali na cruz, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele clama ao Pai e pede pelos filhos que são avessos a todo e qualquer ensinamento, trazem consigo a grosseria. É isto que ele realiza. Então ele está pedindo força para dar esse testemunho. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Glorifiquei-te na terra, porque o tempo todo ele enaltece a figura do Pai Celestial. Deus que era tido como um Deus da guerra, um Deus vingador, até Jesus, ele apresenta como um pai de misericórdia, um pai de bondade, um pai justo, mas um pai que ampara, que acolhe, que acode. Ele colocou Deus nessa condição e a todo instante ele falava: eu e o Pai somos um, o meu Pai, o Pai nosso que está no céu. Ele refere-se ao Pai, então ele glorifica a Deus o tempo inteiro. Ele não atribui a si mesmo qualquer coisa fantástica. Quando o chamam de bom mestre, um dos seus na caminhada, bom mestre, esse mestre eu sou. Bom, só Deus o é, só o Pai o é. Mostrando a grandeza do Pai. Então ele glorificou o Pai em toda a sua jornada. Ele glorifiquei-te na terra. Do nascimento até a crucificação, ele sempre voltado a Deus. Testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, as leis de Deus, a perfeição, a misericórdia divina. Tudo isso ele deu testemunho, ele mostrou para as pessoas que era possível acontecer. E diz: e consumo agora a obra que me confiaste. Quer dizer, concluo agora o trabalho que o Senhor me confiou. Concluo agora. Cláudia, quantos simbolismos, é verdade. Se nós começarmos a refletir sobre o assunto, nós vamos encontrando caminhos e tirando melhores proveitos de tudo isso. Boa noite, Silvio, que está conosco também. É interessante Jesus dizer que foi confiado a ele este trabalho da Boa Nova, de trazer à humanidade terrena um meio para se melhorar, um processo de educação para o ser humano, a fim de que ele se torne autossuficiente na jornada, consciente de si mesmo e aprenda a fazer escolhas mais felizes para o seu caminhar, encontrando um caminho de elevação particular, pessoal, intransferível. Tudo isso Jesus veio mostrar. Essa era a sua tarefa. E ele disse que o Pai confiou a ele. Nós gostamos de refletir o seguinte: quando nós estamos falando de Jesus, lembrem bem, ele é Jesus, filho de José e de Maria, é Jesus o Cristo. O Cristo significa o iluminado, o Messias, o enviado, como nós quisermos aí colocar esse adjetivo para ele. Então, Cristo é um adjetivo a Jesus. Cristo é uma qualidade de esferas de espíritos altíssimos em evolução. Nós costumamos dizer da esfera crística. Outros Cristos existem no universo, ou seja, outros espíritos iluminados, outros espíritos que serão salvadores de outras humanidades, de outras condições, espíritos maduros e conhecedores o suficiente. Então, Jesus é o nosso Cristo planetário. Ele é o nosso Cristo telúrico. É o nosso iluminado, aquele que assumiu o nosso cuidado, o nosso zelo diante do Pai. Outros Cristos assumem outras tarefas, por isso que ele mesmo diz
que ele consumava ali a tarefa que o Pai lhe confiou, que era a tarefa de ser Cristo para os outros, ou ser a luz para os outros, o caminho para os outros. Assim, nós vemos na continuidade da narrativa, dizer, nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste. A luz, ele foi ainda um espírito altamente pronto, iluminado, luz para nós, a cegueira total em que nos encontramos. Ainda assim, ele recebeu, junto com o trabalho, mais uma condição de fortalecimento para poder bem servir a obra que o Pai desejava. A luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Essa referência é muito interessante, porque nós vamos achar no Evangelho de João a questão iniciando assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, se o Verbo se fez carne, quer dizer, vestiu a carne, mergulhou na carne, onde estava ele antes da carne? E se fez carne e habitou entre nós. Então ele estava fora da materialidade terrena, mergulhou na carne para estar conosco, assim como todos nós mergulhamos na carne em cada projeto reencarnatório que vamos viver. Há uma outra passagem de João que diz assim: antes que o mundo fosse, ele era. E esta é mais ainda profunda. Quer dizer, antes que o planeta existisse, ele já existia. Por isso que ele leva o título de governador planetário. E ele dizendo que ele recebeu luz antes que o mundo existisse. É ele, o governador planetário. É ele que está no leme desta nau chamado planeta Terra. Com todo o seu alto escalão. O Silvio diz Cristo, Logos de Deus perfeito. Com todos os espíritos também que trabalham com ele nas esferas crísticas, seus ministros, seus comandados, para que viessem estruturar um planeta e uma parcela da humanidade, do universo, neste planeta, fazendo aqui escola, oficina e hospital, como constantemente falamos, para atender as almas que para cá foram dirigidas a fim de fazerem seu processo evolutivo. Está Jesus dizendo que antes que este mundo existisse, ele recebeu de Deus a tarefa de coordenar, de ajudar, de cumprir, de amparar esta humanidade. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Naquela jornada, todos os companheiros eram teus, e tu me confiaste para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Então, quando nós ouvimos dizer, da palavra de Deus, a palavra é a representação do pensamento. Na verdade, Deus não falou. O pensamento divino que cria tudo foi traduzido por Jesus em palavras para nós. É tido como a palavra impressa de Deus na natureza. E Jesus traz até nós, então, a decodificação desse pensamento impresso nas leis naturais que regem todo esse universo. Então, ele continua dizendo, nessa oração que ele está fazendo, dirigindo-se ao Pai. Todos eles, os amigos que estavam ali com ele, agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Ele deu aos amigos tanta coisa, mas mostrou que tudo vinha da fonte única, Deus. E aí nós vamos ver a primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo vem de Deus.
Tudo vem desse pensamento materializado, essa fonte emissora. Por conta disto, é que ele está dizendo que tudo que ele levou às criaturas, ele fazia questão de mostrar que provinha de Deus. De Deus. Há, claro, muitas pessoas que não aceitam, né, Deus, dizem Deus não existe, enfim, ou são agnósticos, ou são, de alguma forma, pessoas endurecidas no pensamento, é o nível em que se encontram, é a forma como pensam. Mas existem formas simples de observarmos que há uma inteligência maior. Há aquela narrativa do livro de Meimei, chamado Pai Nosso, onde conta a historiazinha daquele homem que era um mercador no deserto. E ele tinha uma caravana que levava a sua mercadoria. E nessa caravana, à noite, eles paravam para descansar da jornada do dia. Os animais eram soltos, os camelos eram soltos ali próximo às tendas que eles armavam, e ali eles passavam a noite descansando para começar a jornada no dia seguinte. E o dono dessa caravana era um homem assim, materialista, que não acreditava em nada. Ele então observa que tem um dos empregados ali, dos servos que estão na caravana, que se afasta um pouquinho dos outros e de joelho no chão parece orar. Ele se intriga com isso e vai perguntar então a esse homem o que é que ele estava fazendo. Ele disse, não, eu estou orando. Orando, mas ele disse, orando a quem? Orando a Deus. Mas você acredita que Deus existe? Você já viu Deus? Não, eu não vi, mas eu sei que ele existe. Mas como você sabe? Disse, é fácil saber. Veja bem, mostrou aquele homem. Quem são esses rastros que estão aqui em torno do nosso acampamento? Aí ele viu uns rastros dos camelos. Disse, são dos camelos que fazem parte da nossa caravana. E de quem são esses outros rastros um pouquinho adiante? E o homem disse, nossa, é de um leão da montanha. Mas o senhor está vendo o leão da montanha? Não. Eu estou vendo o rastro dele. Ele pergunta, o homem estava com várias cartas na mão. Ele perguntou, o senhor sabe de quem são essas cartas? O homem não tinha aberto ainda a correspondência dele. Sei. Como é que o senhor sabe? Pela letra. A letra que eu conheço dos meus amigos, eu sei. Não preciso nem abrir para saber de quem é. Só por esses sinais, eu sei de quem são. Então o homem convidou aquele dono da caravana a olhar para os céus. E vocês já viram que é um céu estrelado num local que não tem luz. É o show das estrelas, porque é a coisa mais linda que a gente pode ver. Na escuridão, na ausência da luz, o céu fica fantástico, o céu estrelado. E o homem olhou todas aquelas estrelas. O empregado perguntou, o senhor sabe o que são aquelas marcas que estão lá? São as estrelas. Ele diz assim, mas o senhor sabe quem são esses sinais? Quem fez essas estrelas? Esse não. Pois é, esse é Deus. Elas são a assinatura de Deus. E aí nós vemos, quer dizer, são tantas historinhas para criança, mas que nos esclarecem muitas vezes a respeito da nossa dificuldade. Eu já falei algumas vezes, eu aprendi com meu avô a observar muito as coisas pequenas ao nosso redor. Formigas, comportamento delas, insetos, plantas, a gente vivia numa chácara. E ele me aguçava muita curiosidade para observar tudo isso. E uma das coisas que eu faço até hoje, eu já comentei, é que quando eu parto uma laranja, ou chupar uma laranja, e seja aquela como a pessoa chama, de mão, tangerina, uma pocã, a gente vai tirando a casca e ficam aqueles gomos perfeitos. E eu acho, meu Deus, como é que pode?
esta perfeição. E aí você abre a película do gomo, você vê aquelas célulazinhas, que são aquilo que a gente em criança chamadas garrafinhas. As célulazinhas que contêm o que nós poderíamos chamar de citoplasma, que é o suco daquela planta. E nós vemos aquela perfeição, aquela organização. Meu Deus, qual homem faria uma coisa dessas? Então, se nós olhamos desabrochar de uma flor, olhamos uma criaturinha, você olha um bebê recém-nascido e diz, Senhor, como é que pode? Tamanha maravilha. A máquina perfeita. Vai olhar o desenvolvimento de um embrião. Que coisa fantástica! Um embrião humano. Que coisa fantástica! Nós olhamos tudo isso na natureza e não podemos duvidar da existência de uma inteligência superior. Por mais que quiséssemos falar de geração espontânea, de DNA, onde começou essa história? Então, nós temos que reconhecer Deus nas coisas, na natureza, na grandeza, no equilíbrio, na harmonia, na perfeição. E aí é disto que, então, Jesus está falando dos seus, dizendo essa grandeza de Deus. Ele dizia, manifestei o teu nome aos amigos que me deste, eram teus e tu me confiaste, porque todos são filhos de Deus e ele confia filhos mais jovens aos filhos mais velhos. Ele confia para que orientem, para que cuidem. E dessa forma ele diz, tu me confiaste para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor, o ensino, a educação do espírito, para desenvolver sentimentos mais nobres. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Provém de ti. Então Jesus tinha consciência que a proposta educacional que ele trouxe e que envolveu aqueles homens em primeiro plano, chegou a atingir seu objetivo. E atingiria toda a humanidade. Estamos há 2000 anos falando dele, falando dos seus ensinos. E cada dia mais pessoas se convertendo à proposta que ele traz de educação de cada alma. Neste instante, Supremo Pai, não rogo pelo mundo que é obra tua, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. O mundo perfeito, o mundo feliz, o mundo de paz, o mundo de beleza, de criaturas mais envolvidas com a amorosidade, esse mundo existirá. Jesus diz aqui que a perfeição se verificará algum dia. A perfeição que aquele mundo comporta, entendamos bem. Estamos, por exemplo, nós, no mundo de provas e expiações. O limite de provas e expiações, o máximo que poderíamos chegar de melhoria, nos vai jogar para um mundo de regeneração. Vencendo tudo que propõe um mundo de regeneração, nós iremos mais adiante para um mundo feliz. Então, é de passo em passo que nós vamos crescendo, evoluindo, para chegar na proposta maior de Deus, que é o bem para todas as criaturas do universo, indistintamente. Meus amigos, nosso horário venceu. Ficamos com esta imagem lindíssima e com essa confiança. O Senhor está no leme, haja o que houver. O Senhor está no leme. Este mundo não está à deriva. Não está. Jesus está à frente. Nós muitas vezes não percebemos os caminhos, mas Ele está à frente. E Ele chegará à proposta, o mundo chegará à proposta de mundo feliz. É para isso, foi criado com essa escalada. Como vamos duvidar da grandeza do Pai? Guardemos isso para esse nosso final de semana, pedindo as bênçãos dos céus a todos. Vamos encerrar a nossa semana com a prece de Cáritas, que nos faz, então, agradecermos muito a Deus
a oportunidade que estamos tendo. E segunda-feira, se Deus quiser, nos permitindo, estaremos aqui de volta com as reflexões a respeito da obra Nosso Lar. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Verdade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Fiquem em paz e até segunda-feira, se Deus quiser.